O homem se infantiliza quando a mulher termina. E não é raro, não é exagero, não é um caso ou outro, é um padrão. É um padrão tão comum que quando você ouve uma história dessas, parece que todos receberam o mesmo script. Hoje eu vou abrir aqui esse script. Eu vou te mostrar como esse comportamento aparece, por que ele aparece e por que tantas mulheres acabam cedendo, mesmo quando já estavam decididas a seguir em frente. Quando a mulher termina, muitos homens não reagem como adultos, não assumem a dor, não assumem as consequências, não assumem a realidade. Eles descem emocionalmente de nível, se colocam num lugar de fragilidade exagerada, vulnerabilidade performática, dramatização instantânea. Eles não se responsabilizam pela própria dor. Eles jogam essa responsabilidade para você e fazem isso de um jeito tão automático que parece natural, só que não é natural. É estratégia emocional. E eu quero que você observe uma coisa. Esse comportamento ele não aparece durante a relação. Não aparece quando a dinâmica está estável. Ele não aparece quando está tudo bem. Ele aparece exatamente no momento em que você se posiciona, em que você diz chega, em que você finalmente tomou a decisão que ele achava que você nunca teria coragem de tomar. E aí começa o roteiro. Ele diz que tá passando mal, ele diz que a pressão caiu, ele fala que foi parar no hospital, ele te manda foto do soro, ele diz que não consegue comer, que não consegue dormir, ele diz que não consegue viver sem você, que perdeu o chão, que o mundo acabou. Ele some pra te deixar preocupada. Depois, ele reaparece dizendo que aconteceu algo grave. Ele fala que começou a ir à igreja, que Deus falou com ele, que agora sim ele entendeu tudo. Justamente agora, quando você finalmente está indo embora. E se você observar friamente, você vai perceber que tudo isso tem o mesmo motivo. Mexer com a sua culpa, mexer com a sua empatia, mexer com o seu senso de responsabilidade emocional. Por que isso funciona? Porque nós fomos socializados para cuidar, para acolher, para administrar o emocional de todo mundo. Quando ele se coloca nesse papel infantilizado, ele te empurra para um papel que não é seu, mas que você foi condicionado a ocupar. O papel de carregar o emocional dele. É um jogo muito sutil, que não parece controle, parece fragilidade, parece sofrimento genuíno, parece arrependimento. E justamente por parecer tão natural, tantas mulheres caem. E o motivo real é simples. Ele não aceita perder o controle, não aceita perder o acesso a você. Não aceita perder a pessoa que sempre sustentou a relação emocionalmente. Então, em vez de lidar com a dor, ele usa a dor. Ele transforma a própria dor em instrumento, em ferramenta, em pressão. E quando você tenta sair, ele faz você se sentir responsável pelo colapso dele. É como se a estabilidade emocional dele dependesse da sua decisão. E isso te prende, te faz hesitar, te faz sentir que está abandonando alguém totalmente incapaz. Quando ele se coloca como alguém incapaz, vulnerável, perdido, ele te coloca automaticamente no lugar de responsável, de cuidadora, de salvadora, de mãe. E esse é o ponto. Você passa a carregar duas dores, a dor dele e a sua dor. E quando você carrega a dor dele, você nunca consegue ir embora. Você não consegue finalizar. Você não consegue se escolher. Mas a verdade é simples e dura. Você não é responsável pela forma como o homem lida com a própria dor. E você não é obrigado a permanecer em uma relação só porque alguém decidiu se desmontar no momento em que você se levantou. A infantilização dele não define o seu dever, define apenas o quanto você precisou ser forte para sustentar uma relação que ele nunca sustentou emocionalmente. E se você se identificou com essa dinâmica e precisa de clareza, de força e acompanhamento para romper ciclos emocionais que te aprisionam, eu posso te ajudar. A Jornada do Recomeço é um programa criado por mim para mulheres que estão passando exatamente pela fase que você está passando. E para mais informações, clique no link aqui que está na descrição do vídeo. Vamos juntas!